Leiamos a palavra de Deus, Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. E Cristo nos deu vida quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo a gente andava segundo o curso deste mundo, servindo obedientemente o príncipe das potestades do ar, um espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, produzindo, praticando desejos da nossa dura cerviz, da nossa velha natureza, da nossa carne. E a gente fazia a vontade da carne, realizava o desejo dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também, né? Porém, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos devido à prática dos nossos pecados, Ele não valorizou os nossos pecados, mas valorizou o seu sacrifício e nos chamou, nos salvou, nos deu vida. Por isso que pela graça nós somos salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, nos deu outra dimensão, outro estado, outra posição, né? Em Cristo Jesus. Com a finalidade de mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, com a finalidade de mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Digam comigo, a salvação tem uma finalidade. Porque pela graça somos, por meio da... Isto não vem da gente, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou estas boas obras, para que a gente possa andar nelas. Obrigado, Senhor, fala com os teus filhos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Bem-vindos ao nosso culto de domingo, de adoração. Já tivemos um grande culto pela manhã, né? Graças a Deus. Bem-vindos também os irmãos que estão conectados nos canais da igreja, do ministério. Ouçam a palavra. Estamos em um tempo em que o conhecimento é valioso. O conhecimento sempre foi valioso, sempre foi importante. O conhecimento é que nos faz crescer e nos dá maturidade moral, ética e cristã. Toda sociedade que esquece de crescer através do conhecimento, ela definha, ela desmorona, não é? Isso não é só uma sociedade organizada, qualquer grupo social, não é? Qualquer sujeito individualmente. É o conhecimento que nos traz saúde, porque o nosso cérebro é um músculo, e quanto mais ele se exercita, mais ele rejuvenesce-se, né? Nós somos os únicos seres que recebemos a linguagem, primeiramente por sinais, depois pela fala, né? Por isso que nós somos os únicos seres que temos sentimentos, né? E emoção bem eficaz, que nós sabemos sentir através da linguagem, conversar com o outro. Nós somos os únicos seres que amamos, né? Porque o amor é um sentimento, mexe com a emoção, e a gente declara, né? Por isso que Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho,
com a finalidade de relacionar-se com o homem, conversar com o homem, né? Eu tenho dito muito isso a vocês e torço direto para que vocês cresçam. Eu sonho em tornar o Ministério Canaã uma grande instituição evangélica, sábia, assim como os crentes bereanos, né? Somos uma igreja pentecostal, somos, apesar desta crise que o pentecostalismo vive na nossa sociedade, fruto da ausência do conhecimento. A ausência do conhecimento está tornando o evangelho um produto duvidoso da sociedade. Porque nós somos a sociedade da imagem e não da letra. Somos a sociedade do espetáculo e não do equilíbrio. E evangelho é equilíbrio, evangelho é conhecimento. Oséias 4:6, o Senhor condena os sacerdotes e os gestores públicos porque não dava conhecimento religioso e de civilidade ao povo. Quando Jesus começou a pregar sobre a salvação, os judeus e de uma seita farisaica confrontou o Senhor, perguntando se dava para se casar lá no céu, ou se havia ressurreição ou não. E o Senhor combate dizendo em Mateus 22:29, vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Não conhecendo as Escrituras, não se conhece o poder. O que é que Jesus estava dizendo? Que quando se tem conhecimento, tem autoridade. O poder é o reflexo do conhecimento. A autoridade é o reflexo do conhecimento. Quando nós conhecemos, nós não somos tolamente enganados. Quando nós conhecemos, nós não somos levados como o vento, que leva uma nuvem para um lado e para o outro, como as ondas do mar, que vão e voltam. Agora, o conhecimento é um desafio. Dói estudar. Dá preguiça ler. Porque tudo aquilo que vai produzir virtudes na alma humana, nós temos um inimigo a enfrentar. Como o conhecimento liberta, como o conhecimento dá nervos, conhecimento dá gordura, conhecimento da competência, capacidade, o inimigo nos atribula para a gente não ter. A salvação é uma matéria linda, espetacular, extraordinária. E o tema da nossa aula, nossa pregação de hoje é salvação, ação divina restaurando o homem. Diga comigo, a salvação é ação divina restaurando o homem. Independente de nível social e intelectual, você vai confirmar comigo de sim ou não? Independente de nível social e intelectual, todos nós, quer tenha estudo, quer não, nós temos a necessidade de todo dia nos inteirar das ocorrências da nossa nação, não é não? Todo dia, independente de eu não ser político, eu preciso ser atingido pela política. E eu preciso saber alguma coisa que vem da política, né? Quando eu saio de casa, ponho a pé na porta de casa, já estou dependendo da política, não é? Então, independente de eu ser leigo ou não, eu preciso estar a par da política. Eu não gosto, pastor, mas você se preocupa quanto foi o aumento do salário mínimo. Mas você se chateia quando o arroz fica mais caro. Você é atingido, não é? Mas não só isso, né? Nós nos inteiramos da economia, né? Nos inteiramos dos acontecimentos naturais, todo dia. Antigamente nós tínhamos um radinho de pilha para ficar ouvindo, né? Repórter, programa policial. Todo mundo tinha seu rádio em casa. Agora tem um celular. E as besteiras que saem no celular, às vezes você olha mais do que olha para informações. Acontece um terremoto em qualquer parte do mundo, todo mundo toma conhecimento.
Então nós estamos sempre inteirados das ocorrências que nos rodeiam, independente de termos estudo ou não, de sermos nível social ou financeiro elevado ou não. Agora, não sei se vocês concordam comigo que essas questões que todos nós precisamos tomar conhecimento formam a nossa sociabilidade, né? Por sermos seres sociais, nós temos que estar inteirados disto. Desvio de artéria na cidade, né? Um conserto no asfalto, GPS manda você entrar à esquerda, à direita. Você está sempre atualizado. Isso no dia a dia ou todo dia. Todo dia nós sabemos o que está ocorrendo na sociedade. Não sei se você já observou que o que chama a atenção na gente é que a matéria que devemos conhecer, vivenciar e buscar entender, ela é um pouco relaxada, deixada de segundo plano, que é espiritual. É incrível como nós perdemos a capacidade de sermos cristãos autênticos fora da igreja. Nós só somos cristãos dentro da igreja. Terminou o culto, acabou a nossa parcela de contribuição e crescimento espiritual. É incrível isso, não é? Nos tornamos pessoas ou carnais ou naturais. A Bíblia mostra 3 tipos de homem na sociedade, né? Essa parte de Efésios capítulo 2, que eu já expliquei aqui várias vezes, tenho pregado sobre isso, né? Paulo está falando a uma igreja em meio a uma cultura como nós estamos atualmente, né? Efésios era uma cultura espetacular, porém idólatra, né? Mercantilista, pluralista, politeísta, né? E ele escreve para a comunidade judaica ali que eles não se misturem, mesmo morando ali, sendo obrigado a pagar seus impostos e viver daquilo que eles produziam, mas que não se misturassem, que eles entendessem a salvação. Escute isso, o maior cientista cristão de todos os tempos, C.S. Lewis, afirmou que em um dos seus sermões que a história da humanidade é a longa e terrível história de um homem tentando encontrar algo diferente de Deus que ele possa fazer feliz. Isto é a grande verdade. Nós estamos nessa busca de encontrar algo que preencha a nossa alma, mas do lado de fora da bolha, né? A bolha que eu uso, que eu estou usando bastante essa palavra aqui, já hoje a bolha que eu estou usando é o reino. Não tem felicidade, não tem paz fora da bolha chamada reino de Deus. Não adianta você querer furar essa bolha e dar satisfação a si mesmo, não adianta. Não adianta. Você nunca vai encontrar nada nesta terra, nada neste mundo que lhe faça feliz, senão a graça de Deus, o evangelho, a salvação em Cristo Jesus. Você não vai encontrar outra coisa que lhe faça feliz. Você não vai. Quando analisamos o homem a partir da queda, nós vemos que a busca por uma ação que viesse lhe preencher o vazio é realmente algo que não podia ser classificado senão como pecado. Desde Adão até agora, quando o homem busca por seus próprios mecanismos, buscar algo que ele satisfaça, ele peca. Porque se ele não descobrir os mecanismos espirituais, ele vai descobrir mecanismos pecaminosos e vai consumir. Esses mecanismos pecaminosos, às vezes são até religiosos. Tipo, a idolatria é um pecado, né? A idolatria é um produto da religião, mas é pecado diante de Deus. Porque é eu ocupar o espaço que é dele, não acreditando e não dando crédito a ele, e acreditando em um, entre aspas, Deus da imaginação humana, né? Entende isso? Nós precisamos entender que somente a salvação pode mudar o caráter do homem. E não se esqueça esta verdade que eu vou dizer hoje: a salvação
influencia na mudança de caráter. Se o meu caráter não for transformado a partir da inserção do Evangelho na minha vida, eu corro o risco de não ser salvo. Porque Evangelho é novo homem. Novo homem de onde? Substituindo o velho, que veio de onde? Do Éden. A queda do homem no jardim do Éden não quebrou só a aliança com Deus. Não é apenas uma quebra da aliança com Deus. É uma mancha, um afastamento do Criador, a ponto de também trazer transtornos e prejuízos biologicamente, geneticamente. Como se explicar um pai que nasce no Evangelho, tá? A mãe que nasce no Evangelho, tem 3 filhos e um não presta? Que questão é essa? É óbvio que tem que analisar a transgeracionalidade, saber o que foi que houve, que esse menino puxou a quem? Ao avô, à avó. Tem uma descendência a ser analisada. Vamos para outro detalhe. Pai e mãe nocivos, que produziram um filho a partir de um coito sexual ilícito, oportunista. E ele cresce, não sabe quem é pai, não sabe quem é mãe. É óbvio que esse menino vai ser desregrado. É óbvio que o caráter desse menino estará totalmente distorcido. O Evangelho dá jeito? O que é que Paulo quer dizer em 2 Coríntios 5,17? Quem está em Cristo? Que nova pessoa é essa? A salvação tem uma influência direta no caráter humano. Como era o caráter de Paulo? Desordeiro, perigoso, gostava de ver mortes, assolava as igrejas, violento. E agora ele encontra Cristo e vai colher tudo aquilo que ele plantou. A violência que ele plantou, ele foi sofrer. Ele revidou? Não. Ao contrário, ele disse: eu morro por Cristo. Tudo aquilo que eu sabia, tudo aquilo que eu era, para mim é esterco. Ele é mais importante para mim. Aí ele diz: aquele homem velho não vive mais. Que homem que não vive mais? Lembre que em Romanos 7,24 ele diz: eu sou um miserável. Eu tento fazer o que é bom e não consigo. Olha o caráter deformado aparecendo. Aí agora em Gálatas 2,20 ele diz assim: aquele homem morreu, eu não vivo mais. Eu estou andando, meu cabelo de Paulo, roupa de Paulo, corpo de Paulo, cultos de Paulo, mas quem anda aqui é Cristo. É Cristo que está andando dentro de mim. Eu não faço mais o que eu quero, é Ele que determina, é Ele que rege, é Ele que dirige, é Ele que preside. Que coisa! Aí ele diz: as coisas que eu faço agora é pela fé. É uma nova dimensão. Então o Evangelho é transformação. Isto é salvação. Isto é salvação. Na visão de Isaías, no capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3 e o versículo 24, Isaías diz que a produção do homem sem Deus é um verdadeiro prejuízo, tanto individualmente como socialmente. Tanto para ele, para quem lhe rodeia. E ali Isaías enumera a produção desse homem sem Deus. O que é o homem sem Deus? Ele pratica impureza, libertinagem, idolatria, orgulho, feitiçaria, ódio, homicídio, discórdia, ciúmes, mentira, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, glutonarias, orgias. Então, quando nós evangélicos mentimos, nós estamos negando o caráter da salvação em nós, não é? Ontem nós estávamos na inauguração do novo prédio, novo templo, ali no Santo Amaro, e eu me lembrei de um testemunho muito perigoso que eu gostaria de dar hoje para vocês, né? Vocês sabem que eu fiz esse procedimento na perna, e eu estou
lutando para subir o Sinai, né, daqui a 20 e poucos dias. E o meu médico, que é um médico crente, disse: faça esteira, e daqui uns dias começa uma musculaçãozinha, para você ter uma panturrilha boa e uma perna boa para subir esse desafio que você está querendo ir. Aí, semana passada, eu fui, academia aqui pertinho, perguntei qual é o horário que tem menos movimento. O horário de 1 da tarde, 1h30, até 2 horas. Então, chamei aqui o irmão da igreja, que é o irmão Robério, acho que ele está até aí, aqui. O Robério fica aqui na frente, cadê ele? Está aqui, esse aqui, bem pequenininho, ó. Esse aqui. Aí ele chega, fica lá me vigiando, mas ele atrasou quinta-feira, e o Davis também fica comigo, mais o irmão Kleber. São 3 vigias, né? É o Davis, o Kleber. Muito bem. Nessa viagem que eu fiz agora à Grécia, a irmã Sofia, no avião, voltando, perdeu um aparelhozinho que esses meninos, o pessoal coloca no ouvido, né? Aí ela chorou muito, e caiu dentro do avião, ninguém encontrou mais, e a paísia é caro, é R$1.200, R$1.300, e fez eu me levantar dentro do avião, e chamei lá o comissário, e olhou, sumiu. Alguém atrás pegou aquele aparelho. E eu disse: minha filha, já foi. O senhor vai comprar outro? É meio complicado, né? Um preço desse fica difícil. Mas aí cheirei ela, dei um beijinho nela, ela esqueceu tudo. Aí eu fui semana passada ali na academia. Quando eu subi na esteira elétrica, comecei a andar devagarinho. O rapaz disse: olha, vá devagar, tudo tá. Eu coloquei meu celular assim. Quando eu coloquei um aparelhozinho de fone encostado assim, aí eu olhei: Jesus, alguém deixou. Vem cá, Davidson, o que é isso aqui? Aí o Davidson: eita, pastor, isso o que é? Rapaz, isso é caro, isso aí é mesmo. E o que é? Aí ele falou assim: vixe, a Sofia perdeu um desse. Foi mesmo, pastor? Foi. Aí veio uma voz: Jesus é bom demais. Minha filha perdeu, alguém levou, Jesus mandou outro. E eu fiquei caminhando e olhando: mas rapaz, que Jesus bom, vou economizar milhas esse cara. E a voz: espera um pouquinho, fica aí, porque se não aparecer ninguém é teu. E eu olhando para o relógio, já está terminando a hora, eu faço 30 minutos de esteira, 20 minutos, Jesus tem misericórdia, não deixa vir ninguém, Senhor, não deixa vir. Aí 30 minutos já foi encerrar, aí a voz saiu, aí entrou outra: tu vai levar, por um lado, por outro, tu vai levar mesmo? E se por acaso o dono aparecer? Isso é mesmo, né, rapaz? Poxa vida, né? Davidson, leva ali para a recepção. Aí o Davidson: pastor, espera aí, irmão, terminou não a história. Pastor, eu também perdi o meu. Aí eu disse: nem eu e você vamos pecar. Jesus tem misericórdia, leve e entrega a recepção. Aí levou lá para a recepção. Aí eu fui para casa. Poxa vida, Deus colocou na minha mão. O Davis também tinha perdido 2 prejuízos. Aí eu fui ler a Bíblia, no horário da tarde. Aí Deus começou a falar comigo: ô Gessé, você observou que tinha uma câmara? Eu disse: não, pois tinha uma câmara. Você parou para pensar se o dono chegasse lá e dissesse assim: olha, quem entrou na esteira depois de mim? Gessé, eu te dei um livramento, Gessé, porque o dono foi atrás e disse: eu deixei ali. Qual esteira? Lá onde o pastor faz. Gessé, tu tem levado? Gessézinho, meu filho, a academia ia procurar na câmara. Gessézinho era tão bom se domingo no culto terminasse o culto, o rapaz chegasse: pastor, me dê aquele meu aparelhozinho que o senhor levou. Diga para quem está do seu lado: vigia.
salvação é um desafio. Glorifica o Senhor. No espectro da salvação, o Espírito do Senhor testa a gente o dia todo dia. Para o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, todas essas práticas são originadas pela falta da espiritualidade advinda da salvação. E o pecado gera morte, tanto física como espiritualmente. Romanos 6:23, o que é que está escrito? O salário do pecado é a morte. E por que esse homem precisa da salvação? É uma pergunta. Por que esse homem precisa da salvação? Porque a produção do pecado é uma atividade da dimensão espiritual também. Diga comigo, o produto do pecado também é uma atividade espiritual. Só que em outra dimensão. Espíritos malignos. Então, olha para mim. Quando eu faço as coisas certas, espiritualmente, os céus estão me administrando. Quando eu não as faço, espiritualmente, a terra está me administrando. Veja o que diz 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4. Olha lá. O Deus deste século tem cegado o quê? O que é que o Deus deste século faz? Cega o quê? Cega o quê? E entendimento tem olho? Que cegueira é essa? Paulo fala de entenebrecimento. Salomão fala de embotamento. Pastor Jessé fala de blindagem. A gente blinda a nossa mente para a voz do Espírito não ter acesso. Então estou cego, sem gume. Lembra que Jesus disse que muitos não vêm para a luz para que as obras não sejam reprovadas ou reveladas. Então eu prefiro não saber, porque vai me trazer transtorno. Então o Espírito cega o entendimento de quem já não crê, para que não aconteça nele o resplendor da luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Observe o caráter novamente. Compreende isso? Olha o que diz Efésios 2:2. Efésios 2:2. Veja isso. No outro tempo, nós andarmos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera na ação da desobediência. A desobediência me abre totalmente para a ação do espírito maligno. Não estou aqui para limitar nem ilimitar a salvação de Cristo. Por mim, Jesus salva todos. Quem é que não quer apresentar o reino de Deus para as pessoas? Então pode me chamar de pastor de igreja Porta Larga, entre todo mundo. Achei lindo ontem, eu estava na congregação, inaugurando lá o prédio. Aí quando eu fiz um apelo, levantou-se um rapaz de calção, com a esposa. Aí ele veio até a frente. Aí eu disse: tudo bom, meu filho? Tudo bem, mas não brigue comigo não, que eu vim de calção. Assim na minha testa, assim. Não estou dizendo nada. Não estou dizendo nada. Inclusive, aí foi logo me exortando. Inclusive, eu estava ali ouvindo e vi o senhor pregar que é para a gente vir do jeito que a gente está. E eu, sim, senhor. Vou dizer o quê? Aí já se ajoelhou com a mulher. Aí eu digo: Jesus, tu dá cada chibatada na gente. Então eu não quero nem saber quem é, venha. Agora uma coisa eu digo: se Jesus entrar na tua vida, tudo será diferente. Teu linguajar, tua visão, tua audição, tua fala, teu comportamento, tua conduta. Porque é impossível Jesus estar numa vida e esta vida continuar no pecado. Então não é salvação, porque salvação é transformação. O que é salvação, pastor Jessé? Libertação de um estado ou condição indesejável. Livrar-se da corrupção que há no mundo.
Teologicamente, refere-se à libertação do pecado com suas consequências. O pecado tem suas consequências. Cega o homem. Não é? Quantas pessoas já passaram por este altar? Lembra daquele que veio me matar aqui? Não é? Teve um tempo aqui que só tinha um culto aos domingos, a multidão, né? E aí nessa avenida interditava. O cara entrou aqui revoltado, porque bateu o fusquinha dele, acabou com o fusquinha. Ele com uma porchetezinha, o cara disse: vou matar esse pastor. Aí entrou aí, os irmãos achavam que ele vinha assistir o culto, chegou aqui, puxou o revólver para me matar. O revólver não funcionou. Ele começa a chorar e diz: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Que isso? Deus cria circunstância para salvar. E nunca mais aquele homem foi o mesmo, né? Vocês não olham não para o Paulinho Macedo? Vocês pelo menos imaginam como era que o Paulinho Macedo tocava e cantava em cima de um palco? Arame nas orelhas, arame nas ventas, cabeludo, cheio de carrapato e cheio de pulga. Paulinho era triste. Hoje olha o Paulinho, cadê a mudança do Paulinho? Você sabe quanta... Olha aí que coisa linda. Você sabe quantas vezes o Paulinho chorou para mim dizendo: pastor, estão me chamando novamente, vão me dar dinheiro. Eu disse: vá. Salvação não sou eu que lhe dou. Outros que passaram por aqui não suportaram a pressão e foram, voltaram. Mas o Paulinho está aí, segurando a barra, chorando aqui, caindo ali, a mulher brigando com ele, arranjou emprego para a mulher ganha mais do que ele passa o dia aqui na igreja trabalhando, e eu brigando com ele. Isso aqui tudo é ele que faz, ó. Trabalha o dia todo aqui, isso aqui é ele. E eu ainda fico insultando ele: quer voltar para lá, bichos? Deus me livre. É mais feliz do que vivia lá. A salvação é isso, é uma consciência do que Deus... A salvação tem um propósito, tem uma finalidade. Qual é a finalidade da salvação? Nos fazer um novo homem. A Bíblia Sagrada diz que a lei divina fundamenta a salvação. Então escuta isso, a Bíblia Sagrada diz que ela é a lei divina que fundamenta a salvação. Acabei de ler Efésios 2, 8 e 9. Põe de novo Efésios 2, versículos 8 e 9. Põe de novo Efésios 2, versículo 8 e 9. Porque é pela graça, um favor não merecido, nós não tínhamos capacidade de produzir a salvação. O Senhor resolveu enviar o seu Filho e morrer por nós. Pela graça nós somos salvos. Agora tem que produzir a fé, né? É a capacidade que eu tenho de entender. E isso não vem da gente, não é o meu esforço. É aqui eu não estou sendo determinista, nem levando para um outro lado doutrinário, teologicamente falando. Mas não vem de mim a produção da fé, porque é um ato divino, é um instituto divino, é um expediente divino. Agora eu preciso buscar. E como é que eu busco? Diz Paulo em Romanos 10, ouvindo a palavra, lendo a palavra, estudando a palavra, conhecendo a palavra. É um dom de Deus. Então a salvação é fundamentada pela própria palavra. Então aprendemos assim que a salvação atinge o homem em 3 áreas. A salvação atinge o homem em 3 áreas. No passado, aí eu preciso da justificação. A salvação me atinge no passado, minha vida preguiça. Aí eu preciso da justificação, apagar todas as minhas peripécias nocivas. Aí para isto ser feito, eu preciso da graça de Deus. Porque se não for pela graça, a raiva que eu fiz ao Senhor, ao Criador, então Ele apaga e me cobre com a sua graça. A salvação também atinge o presente, me tornando produtor de santificação. Então, a salvação no presente, ela me exclui do sistema do mundo, não ameis o mundo nem o que no mundo há, e me inclui no reino de Deus para exclusivamente eu servir a Deus. Então agora não posso mais servir aos homens, não posso mais servir ao mundo, não posso mais servir aos ídolos, não posso mais viver uma vida dupla, não posso mais viver uma vida de pecado. Tá? Aí entra a história do evangelho neopentecostal brasileiro. Qual é o problema? A minha profissão é cantar forró. O que é que tem a ver eu estar na igreja no altar
e no sábado está no forró, no fortal, no carnaval. E aí? Como é que a salvação me santifica para me viver para Deus exclusivamente e eu sirvo a dois senhores? Qual é a finalidade de eu estar cantando em um palco e lá embaixo uma horda de homens e mulheres se prostituindo, como aconteceu no ano passado, foi esse ano aqui em Fortaleza, onde foi terrível, não posso falar, foi algo que Sodoma e Gomorra foi fichinha. E como é o templo e a habitação do Espírito Santo, insinuando, incentivando a impureza e a imoralidade. Então essa salvação não me santifica no presente. Terceiro lugar, a salvação também me alcança no futuro, me glorificando. Aí eu preciso da fé. No passado eu preciso da graça, no presente eu preciso do arrependimento, e no futuro eu preciso da fé. Eu tenho fé que este mundo não vai atrapalhar a minha salvação. Eu vou ser glorificado. Está na palavra. Entenda-se, portanto, que a salvação como expediente divino é útil para, primeiro, restaurar o homem carnal. Põe aí 1 Coríntios 3 e 1. 1 Coríntios 3 e 1. Olha o que diz. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, que não cresceu, não tem maturidade. A salvação me restaura e me torna uma pessoa madura. Não justifica o que ocorre hoje no meio evangélico, tá? É esse não crescimento de nós evangélicos. Quando eu não tenho produção de pessoa madura, é porque eu não cresci, logo eu sou carnal. Nós estamos em um condicionamento evangélico brasileiro que temos muito mais briga por posição do que evangelização. Nós temos muito mais briga por cargo do que oração. Nós temos muito mais briga por abrir igrejas, tirando crente de igreja, dividir, fazendo confusão, do que a própria santificação. Isso é comportamento de quem é carnal e de quem ainda não cresceu. Ontem um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, o meu sonho é trabalhar, lá da congregação, o meu sonho é trabalhar na obra. Eu digo: tá bom, irmãos, o senhor sabe, eu estou com 5 anos que aceitei a Jesus. Eu olhei para ele e disse: esperei 20 anos. Nascido no evangelho, sua terceira geração de pastor na família, né? Quando Deus falou sobre isso aqui, essa grande obra que Deus está nos dando, eu tinha 20 anos. Cumpriu-se quando eu tinha 40. Nós somos hoje um povo apressado, imediatista. Aí eu disse para ele: o irmão, fique tranquilo, que com certeza o Senhor que te prometeu vai chegar o dia. Agora tenha calma. Agora, por que essa pressa? Pela ausência do conhecimento da palavra. A salvação não nos salvou para nos deixar a ver navios. Deus tem um plano em cada criatura. Agora, entenda que Deus não chamou e salvou todo mundo para ser pastor, senão não tem igreja. Isso é um chamado, gente. Isso é uma escolha. Isso é uma vocação dolorosa que eu tenho lutado para abrir mão e abandonar e cuidar da minha vida. Isso só dá sofrimento para quem é pastor. Para quem é mercenário, que pega o dinheiro das ovelhas no final de semana e na segunda viaja para cruzeiro e outras coisas a mais, é outra coisa. Mas para quem é pastor, pastor é médico. Pastor mal tira férias. Pastor não dorme direito, que é igual ao médico. O médico está em casa, na hora de namorar com a mulher, o telefone toca. É um paciente.
Minha esposa está no hospital para dar neném. Vai lá, cirurgia é o senhor. Vou já. Não, não pode esperar não, tem que ser agora. Médico, pastor, não tem querer. Compreende isso? Eu já pedi a Deus para abrir mão de mim. Abre mão de mim, senhor, não aguento não isso aí. Estou morrendo. Estou pregando para vocês aqui, cheio de dores. Senhor, quero mais não, estou cansado. Ele nem liga. Se você falar uma coisa, ele liga logo, já resolve. Eu não, pastor não, ele não está nem aí. Fica falando aí, besta, que eu não vou atender você não. Né? É um chamado, gente. Precisamos ter calma, cautela. Então esse homem, a salvação converte esse homem carnal. Também converte o homem natural. 1 Coríntios 2:14. Segundo tipo de homem. Olha o que diz 1 Coríntios 2:14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, que parece loucura, e não pode discernir espiritualmente. Mas ele abençoa o homem espiritual. Versículo 15. Ele abençoa o homem espiritual. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, apesar de ele não ser discernido por ninguém. Mas ele tem conhecimento, ele tem maturidade. A salvação nos faz esse novo homem, esse ser diferenciado, gente. A grande pergunta é: quem precisa então ser salvo? Quem precisa ser esse novo homem? Todos que pelo pecado de Adão se contaminaram. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É uma necessidade, é uma carência. Nós precisamos mudar de vida. Nós precisamos absorver esta dimensão espiritual. E não é religião. A religião gera seguidores, mas o cristianismo gera discípulos. Bendito seja o Senhor para sempre. Nós não podemos ser seguidores de Cristo, nós somos discípulos de Cristo, obediente ao padrão, entendendo a sua vontade. E a salvação é um ato divino em prol do homem. Por ela Deus em Cristo realiza, primeiro, a chamada. Não se esqueça desta verdade. Você não está aqui porque está passando tribulação, porque está angustiado e te chamaram, aí tu achou legal, é muito bacana as cantigas dos crentes. Nada disso. Se você não consegue se afastar daqui, todo domingo está aqui, ou de manhã, ou de noite, ou na quarta, ou na sexta, ou outra reunião da igreja. Se você não consegue se desligar daqui, é um chamado. É um chamado. Se você não consegue mais voltar para a bebida, não consegue voltar mais para as drogas, não consegue voltar mais para a cachaça, não consegue mais voltar para a prostituição, não consegue voltar mais para a idolatria, não consegue mais voltar lá para as festinhas, para o mundo, só quer estar agora na igreja, isso é um chamado. Não é o pastor que chama, não é os músicos que chamam. Alguém está influenciando você, que não é a mulher, que não é o marido, que não é a esposa, que não é o filho, que não é ninguém. É o Espírito de Deus dizendo: eu estou te escolhendo para te salvar, eu quero te chamar, eu quero te renovar, eu quero te restaurar, eu quero te transformar. Você obedece a um chamado de Deus. Você não está aqui porque você quer. Ponha na sua alma isto. Nem que você fique com raiva: pois eu não volto mais não. Volta. Eu nunca mais piso aqui. É momento, você está com raiva. Domingo está aqui de novo. E tem uma coisa: se você ouvir, foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado. Você para o carro ali, deixa o carro ligado, entra chorando, dizendo: eu quero voltar. Quantos aqui disseram: eu nunca mais entro numa igreja, eu nunca mais quero ouvir um pastor, eu estou decepcionado, revoltado, seja o que diabo for que você esteja sentindo. Mas quando vai dormir, que põe a cabeça no travesseiro e o sono não chega, manda mensagem pedindo oração, não é?
Aqui nesta igreja eu conheço pessoas que odiavam pastor, que odiavam a igreja. Eu era ladrão para ele. Eu vou contar um testemunho para vocês. Eu cheguei na casa de um cidadão, certa ocasião, da família, casado com uma pessoa da família, e ele não veio me receber. Ele disse: vou sair de casa porque eu não quero receber ladrão aqui. Fiquei arrasado e saiu de casa. Imagina eu almoçar sem o dono da casa presente. E eu disse: nunca mais eu piso aqui. E fui embora. Aí a família minha, casado com aquele homem, nojento, bagunceiro, atirava em todo mundo, ligou para mim pedindo desculpas. Aí disse: mas o senhor vai voltar aqui, não vai? Eu disse: nunca mais. Falta de educação, falta de respeito. Me chamou de ladrão, me esculhambou. Passaram-se uns dias, aquela senhora disse assim: o fulano, não posso dizer porque a família está aqui, o fulano perguntou quando é que o senhor vem de novo aqui. Aí eu disse: não entendi. E ela disse: nem eu. Mas ele perguntou quando é que o senhor vem. Ele quer preparar um almoço para o senhor. É mesmo, é. Eu vou. Aí me recebeu diferente. Só que como foi que ele recebeu? Bem devagarinho, veio lá na porta. Tudo bom, pastor? Opa, tudo bem. Vamos sentar, vamos entrar, a casa é sua. Já me deu a casa. Que bom, que legal. Aí sentou, e eu olhando para ele: como é que você está? Ele disse: não estou nem lhe vendo direito. Rapaz, eu estou com problema, estou ficando cego. Estou ficando cego. O coração está arrebentado. Não posso mais sair de casa. A luz é o dia todo dentro de casa, que eu não posso nem... Se tiver luz, as lâmpadas não estiverem acesas, eu fico batendo na mesa. Estou desse jeito. Aí o senhor podia fazer uma oração por mim? Eu disse: mas Jesus, que uma coisa muda, né? Eu batizei aquele homem. Morreu crente. Morreu de uma hora para outra. Ficou meu amigo. Chegava aqui, vinha com a família. Cadê o pastor? Cadê o pastor? Aí dizia para a esposa: ajeita aí um negocinho para o pastor. Eu era ladrão. Aí ligava: quando é que o pastor vem? Aí ficava louco lá, mandava buscar a galinha caipira. Aí, aqui é para o pastor, aqui para o pastor, aqui para o pastor. Ave Maria, Nossa Senhora me defenda, o pastor é gente boa demais. O que você diz hoje a respeito do evangelho não é o que realmente está dentro de você. Evangelho é um chamado de Deus. Você pode ser o pior dos homens. Uma certa ocasião fui chamado para trazer uma palavra no IPPS, Instituto Penal Paulo Sarazate. Antigo. Só tinha bandido de alta periculosidade. Aí o comandante que me recebeu disse: o senhor evite aquela cela ali. Passe direto. Eu disse: mas por quê? Quem está ali? É o homem mais perigoso aqui. Quem é ele? Mainha. Todos conhecem. Eu disse: não, eu quero ir lá. Não vá não. Não, eu vou. Aí eu passei em frente com 2 soldados de segurança, e ele estava de perna cruzada, com a Bíblia na mão aberta. Eu disse: não, vou parar. Ele disse: não, é visto, não, vou parar. Bom dia. Aí ele olhou: bom dia. Está lendo a palavra? Sim. Está entendendo? Estou lendo. Parabéns, Deus abençoe. Aí ele olhou: quem é você? Sou o pastor Jessé Góes, Pai do Senhor. Eu já aceitei a Jesus como meu Salvador. Estou pedindo perdão por tudo que fiz. Mas Ele me encontrou. Aí a justiça deu a liberdade daquele homem. E anos atrás mataram ele aqui, no Maranguape, em cima de um cavalo. Ele andando desarmado, tranquilo. O que significava aquilo? Segurança. Foi um chamado para Deus. Quando Deus chama, não importa a duplicata que tem para pagar. Se paga, mas a alma é do Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor para sempre. Então é um chamado. Paulo diz isso em Romanos 8,30. Põe aí Romanos 8,30, rapidinho para terminar. Romanos 8,30. Veja o que diz: e aos que predestinou, a estes também
chamou, e aos que chamou, a estes também apagou os pecados, e aos que apagou os pecados, a este também exaltou e glorificou. Então a salvação é uma chamada. Não adianta você ficar revoltado, não adianta. Eu fui inaugurar a loja do carro do irmão Daniel e do irmão Cleilton, os dois diáconos aqui da igreja, um sábado atrás aí eu estou lá, aquela loja grande, cheia de carro, e fizeram um coffee break. Aí eu estava lá, li a palavra e orei, e enquanto eu estava orando, aproximou-se um cidadão, e os irmãos ficaram logo ali olhando. Aí ele chegou e disse: eu queria chegar perto do senhor. Eu disse: pronto, fica aí à vontade, diga o que você deseja. Quero aceitar Jesus. Ele disse: olha, eu era revoltado com você, mas minha mulher começou a lhe ouvir. Aí dizendo comigo, tu começou a dizer umas coisas comigo, na mensagem, na tua fala. Aí eu comecei a querer bem a tu. Aí eu passei a te ouvir. Aí agora eu fico todo tempo só te ouvindo. Aí eu ia passando aí, estava vendo essa festa, eu entrei aqui para ver o que era. Aí tu estava aqui, aí eu disse: nossa senhora, eu achei que nunca ia encontrar esse homem, encontrei logo ele aqui, então eu quero aceitar Jesus logo aqui. Eu disse: então vou orar por você, meu filho. Não importa se é inauguração de carro, inauguração de loja, o chamado de Deus é circunstancial. Não importa onde você está passando, onde você está, o que você está me ouvindo agora. Essa sunamita que cuida aqui da livraria, que vocês sabem a história dela, ela estava para cometer um suicídio aqui em um edifício de Fortaleza. Não posso relatar o episódio. Ela está aí, tá? Aí ela ia cometer o suicídio, e quando entrou no apartamento que ia pular, o rádio estava ligado e o pastor já estava pregando. Essa sunamita aqui da rádio, da livraria. E na hora em que ela estava para fazer o ato do suicídio, foi no momento em que a pregação dizia assim: você não vai se matar, Deus tem uma obra na sua vida, desça daí, sai daí. Aí ela olhou para o rádio e disse assim: vale, ele está vendo o que eu vou fazer? Não era eu que estava vendo. Quem é chamado, o Senhor manda o seu Espírito para trazer, para tocar, para convencer da justiça, do juízo e do pecado. Quem é a sunamita hoje? Vem cá, sunamita! Chama a sunamita aí. Vocês não têm noção quantas vezes o inimigo já tentou matar essa menina. Todo dia ela manda uma mensagem para mim dizendo: o inimigo está querendo hoje me destruir, mas eu me lembro do Senhor. Quem colocou aquele rádio naquele 12º andar, para na hora em que ela ia suicidar, a voz sair da pregação? Quem? Me responde isso. É um chamado, gente. Então não adianta você se esconder. Você pode dizer: não quero, não aceito. Não adianta se esconder. Você que está me ouvindo agora aí no presídio, você que está me ouvindo agora no hospital, você que está me ouvindo agora em casa, você que é revoltado, não importa o que você é hoje, importa o que Deus vai fazer, o que você vai ser daqui a pouco. Bendito seja o Senhor para sempre. Louvado seja o Senhor. A salvação é para aqueles que o Senhor escolheu e vai chamar. Segunda coisa da salvação, a justificação. Romanos 3:24. Lá vem ela, irmão. Nem parece a primeira vez que quando ela entrou aqui, parecia o capeta, irmão. Tem a revista com a história dela. O irmão era uma capeta Vem cá, sunamita. Tá aí, irmão, a bichinha, ó. Tá bom, parou. Tá doidinha para casar, irmão. E eu tô doido para casar ela. Vê se arranja aí. Hã? E tu quer ter filho ainda? Ainda dá tempo? Eu achei que já tinha passado. Mas se ainda dá tempo, aparece um candidato que eu caso ainda hoje. Quantos anos faz? Não, não estou perguntando a tua idade, não. Eu sei que é 73. Então, quanto tempo faz que ocorreu aquele episódio e você entrou aqui endemoniadazinha e voltou para Jesus? Foi em 2009. Estão vendo? 2009.
15 anos que o diabo perdeu, ia tirar a alma dela e lançar na perdição. Deus te abençoe. Glorificado seja o Senhor para sempre. Dá um brado de glória. O Senhor, quando chama, é para salvar e justifica. Romanos 3:24. O que é a justificação? Sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E em terceiro lugar, a salvação faz a glorificação, que já lemos em Romanos 8:30, com a finalidade de, uma vez salvo do pecado, sermos conforme a imagem de Cristo. Põe aí Romanos 8:29. Por que somos salvos? Por que somos chamados, justificados, glorificados? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem, porque nós perdemos a imagem de Deus, o caráter divino, as virtudes, as atribuições foram perdidas. É em Cristo, através da salvação, que recuperamos a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre irmãos. Então, a partir dessa conformação de imagem, temos uma vida santa, irrepreensível, que é a imagem de Cristo em nós, como está em Romanos 1:4, Romanos 1:4, Romanos 1:4, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. É esse processo que nós estamos vivendo. O que é a salvação? É um resgate. Nós deixamos a vida de pecado que nos mata, que nos leva à perdição, e somos transferidos para um reino de vida, para recebermos a adoção de filhos. Põe o versículo 5, Romanos 1:5. Olha o que diz: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. A adoção de filhos. Então não brinque com a salvação. Não olhe para as coisas do mundo. Se afaste das amizades que te prejudicam. Não faça semelhança, nem companhia, nem parceria, nem sociedade com este mundo. Seja diferente. Como cristãos, nós somos seres sociáveis, políticos, mas não podemos nos misturar. Seja diferente. Não renuncie o evangelho, não negue a Jesus. Nem que você esteja bem fraquinho, mas fica aqui. Fica aí na casa de Deus. Não diga: eu não vou mais, que eu desvaneci na fé. Não, tenha coragem. Levante-se.